Paz do Senhor, bom dia a todos vocês que estão nos vendo aí na telinha, no seu sofá, na sua cozinha ou até no seu quarto, mas que nesta manhã o Senhor mais uma vez, por misericórdia, venha nos orientar através da sua palavra, através do manual de instrução, que é a Bíblia, Quando a gente compra algum equipamento, a gente normalmente às vezes tem dificuldade de ler o manual de instrução. Eu comprei um aquecedor ontem e a gente já bota para funcionar sem ler o manual. Como que é natural isso, pelo menos comigo, de a gente às vezes ignorar o manual de instrução. E às vezes a gente faz isso também em relação à Bíblia, que é o nosso manual de instrução que Deus deixou escrito para nós, consultarmos diariamente e entendermos o que a palavra tem para cada área específica da nossa vida. E a gente às vezes ignora esse manual e a gente quebra a cara às vezes, Não sei se você já quebrou a cara, mas às vezes nós quebramos a cara por ignorar aquilo de tão precioso que o Senhor tem na palavra, Tão interessante, Eu sou da área de finanças, como todos vocês sabem. Estamos aqui nesses 4 domingos, a convite da pastora Renata Leonel, do seu esposo, o pastor Edivaldo Marafão, E toda a liderança da igreja. Tem sido um momento muito precioso. Quero realmente agradecer aqui a Deus. Nós deixamos ciente os nossos pastores ali no Jacuí, que estaríamos aqui nesse período. E à noite a gente vai lá para o nosso culto, às 17 horas. E minha vida é assim, irmãos, 30 quilômetros para um lado, 30 para o outro. A gente já acostumou já com essa rotina. A pastora que veio ali de Dracena, tem o pastor Renato, esqueci o sobrenome dele agora, que é lá do Brasil para Cristo também, um amigão. Pastor Renato está lá já há bastante tempo, pastor de Dracena, Renato Alves. Isso, pode conhecê-lo lá, que é um homem muito precioso também, um amigo que faz parte. Nós somos escritores de uma revista chamada Clube de Sabedoria, com vários títulos interessantes, importantes, sobre vários assuntos, sobre psicologia, finanças, teologia. Depois você puder acessar também, sou um dos colunistas dessa revista. Tem vários pastores de várias denominações que também escrevem nessa revista. E esse é o desafio para cada um de nós, irmãos. O quanto nós somos resultado daquilo que a gente lê, das pessoas com quem a gente se relaciona e daquilo que a gente busca. Não é verdade? Você não é resultado daquilo que você se alimenta. Se se alimenta pouco, você tem uma questão de desnutrição. Se alimenta errado, também tem as consequências. Mas que Deus possa nos ensinar a cada dia, através da sua palavra, dos ensinamentos, das pessoas que o Senhor coloca no nosso entorno, para que nós possamos realmente viver em vitória, dentro da proposta estabelecida pelo próprio Deus. Então, obrigado, pastoras, obrigado a todos. E vamos já ler a palavra nesta manhã. Hoje eu quero tratar sobre o princípio da cooperação. O poder da cooperação. O princípio ou o poder da cooperação. Quanto nós temos cooperados? Qual o segredo, qual a bênção que há quando você tem uma predisposição para cooperar? Até eu gosto de citar muito que nós seremos sempre lembrados pelos problemas. Como assim, pastor Enoque? Sim, eu e você seremos lembrados pelos problemas. Ou pelos problemas que você resolve, ou pelos problemas que você causa. E o que você causa parece que é até mais marcante, que nós às vezes resolvemos tantos problemas e fala assim, poxa, ninguém percebe que eu resolvo tanto problema. Às vezes nem você mesmo percebe os problemas que você resolve. Mas você sabia que tudo na vida é uma questão de uma solução de um problema? Imagina o homem que inventou o relógio. Eu citei, acho que semana passada, sobre Charles Goodyear, o cara que transformou a vulcanização ali do látex até se transformar na borracha ou no pneu. Então, tudo na nossa vida é uma questão de solução de problemas. O mundo corporativo vive assim. Ele está tentando trazer, e agora eu fui numa palestra esses dias de marketing, que falou assim, escute a dor do seu cliente. Falei, como assim? Eu não tinha escutado dentro dessa proposta de uma área de marketing. Escute a dor do seu cliente. Irmãos, e Jesus era especialista em escutar as dores das pessoas. E vocês falaram de Maria aqui no início, aqui eu fiquei pensando, a gente fala muito pouco de Maria, enquanto outros falam demais de Maria. E a gente tem medo de falar de Maria. Inclusive, vocês cantando essa
canção, eu vou citar também aqui sobre uma questão de uma estratégia que Maria, em uma proposta de cooperação familiar, ela resolveu um grande problema. Mas na sequência aqui a gente já fala sobre isso também. Vamos abrir então, por favor, o livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão? Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Gente, esse texto tem lições extremamente preciosas para aplicar no nosso viver diário. E eu quero já falar sobre o primeiro ponto, por favor, sobre quando você está inserido em um ambiente, qual é o seu e qual é o meu posicionamento quando você identifica um problema. E Deus deu dons de identificar problemas para algumas pessoas. O grande segredo, ou a pergunta que eu quero te fazer nesta manhã, e a mim mesmo, como nós lidamos com esse dom? Quando Deus te dá um dom de identificar um problema, qual é o seu posicionamento, a sua postura? Como que você se comporta? Você vai ficar realmente ali sabendo que existe um problema e não trazer a solução? Vai usar esse dom que Deus te deu para você expor uma liderança, expor, seja ela dentro da igreja, ou dentro da empresa, ou dentro da própria estrutura familiar? Quando você identifica um problema, quando eu identifico um problema, qual é o nosso posicionamento? É trazer uma solução? E às vezes, irmãos, vamos ser bem honestos, nós até sabemos a solução, mas a gente parece que guarda com uma carta na manga, e fica esperando o outro: quero ver se ele vai descobrir, vou ficar aqui em cima do muro, aqui na arquibancada, só vendo se ele vai resolver o problema. Se posicione nesta manhã. Se Deus te deu o dom de resolver problemas, e olha que interessante, pastora Renata e pastora Nádia, nós seremos remunerados pelos níveis de problemas que nós sabemos resolver. Tanta gente hoje está capengando financeiramente, porque Deus deu para ela o dom de resolver problemas, mas ela não se posicionou para resolver tais problemas. Então, se Deus te deu essa habilidade, te deu essa percepção, te deu esses insights, te deu essa visão amplificada, que você possa colocá-la em prática nesta manhã, nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, mas você não ficar na arquibancada, vendo ou rindo, ou tirando onda ou sarro, né? Onda acho que é mais moderno, né? Tirando sarro das pessoas que são limitadas. Até porque, irmãos, Deus nos fez limitados de propósito. Ninguém tem a resposta para todas as coisas, graças a Deus que isso é assim, porque isso nos torna interdependentes. Aquilo que falta em mim está na pastora Renata, está na pastora Nádia, no pastor Edivaldo. Deus nos deu ministério limitados de propósito. Por que não foi o líder da escola de profeta que identificou o problema? Talvez até tinha identificado, mas não se manifestou. Mas alguém daquela escola de profeta identifica que o lugar está pequeno e propõe uma solução para Eliseu. Quando você identificar alguma coisa nesse nível, seja no seu ambiente ministerial, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente educacional, seja no ambiente familiar, seja instrumento de Deus para trazer soluções. Jesus é é a pessoa que trouxe a maior e a mais necessária solução que o homem tinha, necessidade que o homem tinha, através da morte de cruz. E você propor essa solução,
Como o homem falou assim, profeta, eu vejo que aqui o ambiente está muito pequeno. O que você acha de nós, cada um de nós, irmos ao Jordão para cortarmos troncos de árvores, para amplificar essa casa? E o que o profeta falou? Vamos, podem ir. E eu acho interessante também esse posicionamento do profeta, quando ele ele delega, ele distribui responsabilidades. Para nós que somos líderes, fica até uma lição aqui bem interessante também, irmãos. Não queira abraçar tudo sozinho. Não queira resolver todos os problemas. Que Deus, nesta manhã, possa colocar no nosso meio, no nosso entorno, no nosso staff, no nosso grupo de relacionamento, pessoas com tais condições, que possam também propor soluções, e nós possamos estar atentos também a ouvir essas pessoas. Porque eu estava lendo esse dia um livro da HSM Management, que é um livro de gerenciamento de gerentes, né, para gerentes, e é antigo até acho que eu fiz no meu Instagram um pequeno trecho sobre isso. Quando você propõe uma solução e alguém realmente não dá ênfase para a sua solução, e se propõe de novo e a pessoa não dá bola para aquilo que você propõe, não é tão triste, né? Você não fica assim, fala, poxa vida, acho que não vou mais sugerir nada não, pastora Renata. Porque quantas coisas nós vamos sugerindo, e até nós, eu falo assim, irmãos, numa responsabilidade mútua. Não quero aqui atacar nenhum tipo de líder específico, mas todos nós que exercemos lideranças, precisamos estar atentos às pessoas que trazem soluções. Ouça, escute, avalie, valorize, não desdenha. Porque, como eu falei, Deus nos deu ministério limitado de propósito, para que nós tivéssemos essa interdependência. E o homem trouxe aquela solução, e o profeta realmente abraçou aquela solução. Por favor. E uma das lições também dentro desse texto, irmãos, é a proposta da cooperação, do coletivo, do trabalho em equipe, do trabalho em cooperação. Porque isso traz um alívio. A própria formiga nos ensina. Tem um livro do Davi Lago chamado A Formiga. Depois você compra esse livro, né? Estou fazendo aqui a propaganda para ele aqui, gratuita. Mas é um livro maravilhoso, como aprender com a sociedade das formigas. Um insetinho tão pequenininho, que traz lições tão preciosas para nós. E às vezes nós somos tão individualistas, tão egoístas, que nós não queremos trabalhar em equipe, nós queremos nos isolar. Isso não é divino, isso não é da nossa essência relacional, porque nós somos seres relacionais, que nós possamos realmente aprender a trabalhar em equipe, irmãos. Tenta levantar um peso de 100 quilos sozinho, tenta levantar um peso de 100 quilos em 2 pessoas, tente levantar um peso de 100 quilos em 4 pessoas, ou em 10 pessoas, a carga será menor. O próprio Jetro, né, trazendo aqui uma correlação, quando vê Moisés julgando a casa do povo o dia inteiro, fala assim, Moisés, pelo amor de Deus, você vai morrer antes do tempo. Aprenda a trabalhar em equipe. Distribua essas responsabilidades. Delegue essas responsabilidades para outros homens sérios, pessoas sérias do seu entorno, do seu staff, dessas tribos. Então, que nós possamos nessa manhã pedir a Deus que possamos trabalhar em equipe, em cooperação. Porque às vezes a gente pode falar assim, poxa, sabe de uma coisa, pastor? Eu prefiro trabalhar sozinho. Porque ninguém vai fazer tão bem quanto eu faço. Essa síndrome, irmãos, ela é tão perigosa. E eu falo porque eu tenho muito disso, de querer tomar as coisas da mão das pessoas, porque eu falo, não vai conseguir fazer. Não, melhor que eu faça, que eu já termino isso. Gente, isso é loucura, desculpa a expressão da palavra, isso é uma doença que nós temos, que nós queremos abraçar tudo e pegar e agregar e trazer tudo para nós, concentrar tudo em nós. Deus nos deu pessoas, Deus nos deu pessoas que estão no nosso próximo a nós, para que possam também servir. Então, a importância do trabalho em equipe. E ele fala, o próprio Jesus, acho que eu citei semana passada, quando falou assim, onde nós compraremos pães para essas pessoas? Por que Jesus falou assim, Felipe, onde você compra pão? Onde você vai comprar pão? O próprio Jesus tem muito dentro dele, né, do exemplo de liderança, dessa preocupação, dessa identidade do trabalho em coletivo ou em equipe. Por favor, o próximo. E eu acho interessante nesse texto, irmãos, quando a pessoa propõe a sugestão para ampliar a casa
de profeta, ou a escola de profetas, existia um homem ali que ele tinha a mão de obra, mas ele não tinha ferramenta. O que eu aprendo com essa lição? Você não ter a ferramenta não é sinal para você dizer não. Porque nós criamos tantas desculpas para não se envolver, ou para não trabalhar, ou para não nos ajuntarmos em um projeto específico. E eu vejo que esse homem, ele tinha uma habilidade de saber cortar troncos. E não é fácil não, irmãos. Meu pai foi cortador meu pai foi lenhador muito tempo em Pernambuco. Ele tinha 40 homens que trabalhavam para ele. E quando ele veio para São Paulo, ainda peguei um pedacinho dele cortando madeira. Meu pai tinha algumas funções múltiplas, era muito interessante. Trabalhava em várias frentes. Irmãos, e cortar uma árvore com um machado não é algo tão fácil. Talvez muitos de nós hoje não teríamos essa habilidade de pegar um machado. E a forma correta de você cortar uma árvore para que você possa não se acidentar. Que até um jeito certo de cortar para cair do lado certo, senão ela pode cair em cima de você e você vai sofrer um grande acidente. E esse homem que tinha essa habilidade, mas ele não tinha ferramenta, ele havia desenvolvido uma coisa que eu chamo crédito de confiança. Irmãos, se você perdeu o seu crédito financeiro, é triste, realmente não é muito bom. Imagina você não poder comprar crédito ou ter que usar o nome de terceiro. É porque você não cuidou bem do seu nome, como escrito lá em Provérbios capítulo 22, versículo 1. Melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. Mas falaremos um pouco disso no próximo domingo, com mais ênfase. E esse homem não tinha ferramenta, mas ele tinha um crédito de confiança construído com o entorno. E ele vai até um homem que tinha uma ferramenta, ou que tinha um machado, e fala assim: você não poderia emprestar o machado para que eu possa ajudar na ampliação da casa de profetas? E o homem, gentilmente, cedeu para ele. A Bíblia não fala desse detalhe que eu estou passando para vocês, isso está implícito, não está explícito. Mas sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Como nós temos construído a nossa relação do crédito de confiança com o entorno. Como nós lidamos com os nossos vizinhos, com os nossos companheiros que estão próximos de nós. A gente tem feito a manutenção desse crédito de confiança. Você devolve quando você pega emprestado ou você não devolve? Porque isso é uma identificação, um termômetro para a manutenção do seu crédito de confiança. Então, o homem tinha a mão de obra e ele não tinha ferramenta, mas ele foi ali e conseguiu emprestado. E quando você pega algo emprestado, qual é a relação que você gera com a pessoa? Vou abrir Provérbios 22, 7. Olha como o texto da palavra de Deus nos dá uma orientação bem interessante. Ele diz assim, o rico domina sobre o pobre e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quando o homem tomou aquele machado emprestado, ele criou uma relação ali de confiança, né? Já existia relação de confiança, mas uma relação de empréstimo. Porque ele teria que devolver aquela ferramenta. Porque era uma ferramenta de um amigo, de um vizinho. E o que eu quero pontuar nesta manhã, com bastante ênfase também. Por favor, o próximo. A nossa reação na estação da crise ou da dívida determinará a nossa liberdade ou não. O que aconteceu com aquele homem? Primeiro que é uma bênção no trabalho em cooperação, mas quando o homem perde o machado, ele grita: ah, meu Senhor, perdi o machado. E ele era emprestado. Perceba que gerou ali um débito, uma escravidão. E que Deus quer nos ensinar no nosso viver, a cada dia, irmão, como nós nos comportamos em relação às estações das dívidas, ou às estações da crise, especificamente da dívida. Quando você contrai uma dívida, eu lembro de uma situação, alguns anos atrás, talvez 2004, 2005, que eu havia comprado um apartamento em 2003, um dia eu falei assim, o Brasil deve, eu vou dever também, não estou nem aí. Se meu pai soubesse disso, ele me dava uma surra. Meu pai era muito sério em relação à questão da responsabilidade financeira. Eu vou citar alguns exemplos do meu pai no meu livro. E passado menos de 30 dias, chegou uma cartinha na minha casa do SPC, querendo negativar meu nome, eu fiquei desesperado. Irmãos, esse comportamento nosso em relação à dívida, e tem até aquela frase, né, bem antiga, conhecida por muitos de nós, que é maligna, eu acho essa frase: devo, não nego e pago quando puder. Não use isso.
Se você tem essa mentalidade, que nesta manhã possa ser desconstruída da sua mente, porque Deus quer nos colocar em liberdade também na área financeira, porque o devedor é escravo do credor, toda relação de empréstimo gera uma escravidão, mas o Senhor também quer nos colocar livre. Então a sua reação, se você já acostumou com a dívida, se você já acostumou com essa situação, com o nome não limpo, né, com restrições, com negativação, isso torna um estilo de vida, mas não é um estilo de vida abençoador. Imagina você tentar alugar alguma coisa, ou comprar alguma coisa, e não poder fazê-lo, por conta do seu nome, e fica aqui mais uma instrução para você, e eu sou muito sério em relação a isso, irmãos, porque não que eu vou negar comprar alguma coisa para alguém, mas a não ser que seja coisa da necessidade básica, mas eu não tiraria um celular para uma outra pessoa. Como assim, pastor Enoque? Que dureza de coração é essa? Não. Por que eu não tiro? Se ele não, ainda mais se ele não conseguiu tirar, porque ele não tem crédito ou o nome dele não está bom. Sabe o que eu penso, irmãos e irmãs? Se ele não cuidou do nome dele, será que ele vai cuidar do meu nome? Olha que sério isso. Inclusive, até citei alguma coisa de manhã sobre a questão da dívida financeira emocional. Quem já ouviu falar sobre dívida financeiras emocionais? É quando você deve para um parente próximo. E agora? Irmãos, e olha como que é sério isso. O devedor, ele causa um impacto tão profundo na vida de quem empresta, que a pessoa começa a carregar essa pessoa para todos os lados da vida. Né? Se alguém estiver me devendo agora, por exemplo, uma hora ou outra eu vou lembrar dessa pessoa. Ela vai tomar um café comigo, eu vou tomar banho, levo essa pessoa na minha mente, eu vou para algum passeio, às vezes essa pessoa, uma hora ou outra, está aparecendo na minha mente, como tendo visões dessas pessoas. Eu lembro de uma situação em 2008, quando Deus me fez perdoar várias pessoas que me deviam, na igreja, na família, na faculdade, nos lugares que eu tinha vendido alguma coisa, e eu fui fazer uma visita para um casal da igreja, de uma consultoria financeira, e a irmã falou assim, Enoque, Deus pediu para perdoar todos os meus devedores, assim, e era uma empresa, não era só pessoa física. Eu falei, sério? Eu falei, que coisa maluca é essa, né? Irmão, sabe o que é isso? É aplicação da oração do Pai Nosso. Perdoar não é sentimento, perdoar é atitude. Quando ela falou assim, perdoei todas as pessoas, fui lá no cartório, tem um custo ainda, irmãos, tirar a negativação, o protesto do cartório, tem uma custa cartorária. E ela tirou, eu falei, não, que Deus nos deu uma liberdade que você não faz ideia. E foi justamente quando eu tinha muitas pessoas me devendo, e eu usei aquilo como uma instrução do Senhor, pastora Renata. E eu falei, poxa, agora já vou ser liberto dessas coisas. Olha que interessante, as pessoas me deviam e eu que estava perturbado. Você vê o nível desse vínculo, desse viés, ou dessa coisa parece invisível, que você fica amarrado a essas pessoas, quando ela te deve e quando você deve também. E Deus me deu uma direção, eu chamei um por um, verbalizei o perdoar daquela dívida. Falei, irmão, não, calma, Enoque, eu quero, semana que vem estou acertando. Eu falei, calma, deixa eu falar com você. Ele ficou desesperado quando alguém te deve. Ou evita, ou não liga mais, ou não vai mais na mesma festa, ou não transita na mesma calçada. Olha como é incrível isso, irmãos. E dívida financeira emocionais é aquela que você deve para parente próximo. Entre você pagar o parente e o banco, pague o parente, mas não pague o banco por enquanto. Que os banqueiros não nos escutem nessa ministração, porque é uma pessoa jurídica, depois você vai ter um tempo de tratar aquilo, ou de renegociar, ou aquela dívida pode ser reduzida por conta do juros abusivo que é aplicado no nosso sistema da economia. Isso é uma prática muito comum, de uma dívida de 50 mil, você pagar por 10 ou por 5, porque não é nem milagre isso daí, isso é uma conduta comum dentro do escopo da economia, ou de dívidas já que foram perdidas. Isso é uma dinâmica do mercado. Outra hora a gente fala sobre isso. Mas olha que interessante, aquelas pessoas que me deviam, eu perdoei todas. Eu falei assim, vira a página, você não me deve mais. Irmãos, foi uma liberdade tão grande que Deus me deu. Teve até algumas consequências de coisas patrimoniais, mas eu não me pego muito a isso, porque o patrimônio, irmão, se você não souber cuidar, ele é só uma passagem. É só uma fase. Deus que fala, a palavra diz assim que a riqueza vai de mão em mão. Né? Hoje tem muito dinheiro no bolso de alguém. Talvez não no seu, mas está no bolso de alguém. Então o dinheiro não sumiu, o dinheiro está por aí. Se você pegar no Banco Central e colocar assim, meio circulante no Brasil, em dia 19/6,
Veja quanto dinheiro tem em circulação no nosso país, ou no comércio, ou nos bancos. É um valor astronômico de dinheiro que está disponível, circulando dentro do nosso país. Então, esse dinheiro está por aí. Talvez só não está no seu bolso ainda, mas que você possa ter controle, sabedoria, que Deus possa trazer princípios de mordomia cristã, para que você possa cuidar daquilo que o Senhor colocou sobre as suas mãos, e não ter essa reação de aceitar a dívida, de ter o nome, às vezes, negativado, de falar assim, vou ficar assim mesmo. Se posicione nesta manhã, que Deus possa colocar em liberdade também essa área da sua vida. E o que é interessante, quando ele grita, meu Senhor, contraí uma dívida, apareceu um personagem que eu chamo de libertador financeiro, Eliseu. E ele foi, olha que interessante, que não sei se foi o homem do machado que convidou Eliseu, mas foram muito sábios em terem convidado Eliseu para ir para aquele evento. Porque Eliseu falou, pode ir, vocês estão na liberdade, podem ir lá fazer o projeto, mas você não quer ir com a gente também, Eliseu? Como é bom, às vezes, certos convites, hein, irmãos? Tem certas pessoas que precisam estar no nosso meio. Isso me faz lembrar um texto lá em João capítulo 21, quando, numa decepção de Pedro, por ter traído Cristo e por ter ali pensado que Jesus havia morrido, eles voltam a pescar novamente, né? E acho que são 7 discípulos que voltam a pescar. Pedro mais 6 pessoas, são 7 ou 6, não me recordo agora a quantidade certinha. Mas ali eles haviam convidado, sabe quem? Pastora Renata e pastora Nádia. João estava com eles. E quando eles voltam da pescaria, eles não tinham pescado nada. E um estranho fala assim, vocês têm alguma coisa para comer? Irmãos, vamos parar um pouco também nesse texto. Não estava aqui dentro da proposta, mas o Senhor nos fez lembrar. Qual é a sua reação quando alguém te pede alguma coisa que você não tem? Imagina homens profissionais, pescadores, tiveram uma experiência de quase 3 anos ali com Jesus. Jesus havia morrido na sexta-feira. Foram pescar, não deu em nada. Não conseguiram pescar nada. Imagina o nível de frustração desses homens. Agora, chegando perto ali da praia, ou ali do Mar da Galileia, ou acho que é Tiberíades, se não me engano, chegando ali naquele espaço ali, ainda estava para amanhecer o dia, estava meio nublado, e um estranho falou assim, bom dia, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês têm algum peixe aí que possa me ajudar no meu jejum? E eu fico olhando o comportamento deles, irmãos e irmãs, que eles não foram mal educados. Que ele podia falar assim, bom dia, só sou para você, porque eu tive uma noite péssima. Às vezes a gente não tem esse comportamento, a gente está de mal com a vida, deu tudo errado, né? A noite anterior foi uma noite mal dormida, ou teve nada de bom aconteceu com a gente, ou a semana passada, ou esse mês, ou esse ano, ou esses últimos 2 anos. Como tem sido na sua vida nesses últimos períodos? Qual a sensação de perda que você tem experimentado? Quando Deus enviar um estranho, como aquele homem ali era um estranho, eles não sabiam que era Jesus, e falou assim, tem alguma coisa para compartilhar? Eu falei assim, não temos, a gente não teve uma noite legal, bom dia, tal. Aí eu falei assim, então volta e pesca novamente. Será que eu e você somos capazes de seguir um direcionamento vinda por uma boca de alguém que você ainda não conhece? Porque Jesus era um estranho, o texto fala sobre isso, lá em João capítulo 21. E quando eles voltam a pescar, pescam 153 grandes peixes. Para 7 homens, só dividir quanto peixe dava para cada um. Tinha ali uma provisão maravilhosa para eles comerem, venderem, fazerem negócio. Só que quando eles voltam, tinha um homem que tinha sido convidado, que era João. João identifica o Cristo. Irmãos, olha o segredo do trabalho em equipe, mesmo no tempo da decepção. Quando você estiver decepcionado, triste, porque não teve uma produção, não teve uma expectativa correspondida, não se afaste das pessoas. Não se isole, não fique só, mas peça a Deus sabedoria para que você possa estar conectado às pessoas certas, às pessoas fontes. Eu chamo isso de pessoas fontes, pessoas que Deus coloca em cada uma das estações da nossa vida. São pessoas que a gente não pode perder naquele momento, temos que estar próximos, porque quando João fala assim, é Cristo, Pedro automaticamente coloca a sua capa, a sua roupa e deixa o barco para lá com a provisão toda e vai ao encontro de Cristo.
Que nesta manhã você mesmo, com provisão ou sem provisão, possa estar dando braçadas em direção a Cristo. Porque muitas vezes, irmãos, eu vi outro dia um rapaz falando também que muitas pessoas vão ser pobres, porque se elas se tornarem ricas, elas deixarão Cristo. Elas irão embora. Porque essa necessidade que vincula ela a Cristo. Olha que interessante essa proposta. E Pedro, mesmo tendo ali um barco cheio com 153 grandes peixes, quando ele soube que era Cristo, quando João identifica que era Cristo, ele corre em direção a Jesus, porque fala assim, eu não quero ficar com a provisão do barco, eu quero ficar com um provedor do barco. Entre a provisão e o provedor, qual nós vamos escolher nesta manhã? E a bênção do libertador financeiro, voltando para o texto anterior de 2 Reis capítulo 6, Eliseu é um libertador financeiro sobre a vida daquele homem, porque na estação da perda, ele teve uma manifestação, uma proatividade, uma reação, para que aquela perda não desse continuidade, não tivesse uma manutenção. E ele, por quê, irmãos? Como que a gente pode se comportar numa situação de perda? Ele muito bem poderia ter feito assim. Também, o homem que eu peguei o machado emprestado nem fixou o ferro direito na madeira. Nós podemos criar culpas, ao invés de achar solução. E eu quero, como eu falei que eu ia falar de Maria, da mãe de Jesus, abra, por favor, também a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. E os irmãos me perdoam aqui, que eu nem coloquei isso no script, né? Na sequência. Mas olha que interessante, Lucas capítulo 2, versículo número 41. E eu quero também, junto dessa proposta da cooperação, como nós temos sido cooperadores dentro da nossa casa. Olha que interessante, Lucas 2, 41. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus, completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes pergunta. Até aqui essa parte. Olha que lição preciosa José e Maria nos traz. Como consultor, conselheiro, educador na área de finanças, vocês vão cansar de ouvir esses termos que eu uso. Já descobri, irmãos, que eu nasci para cuidar do dinheiro dos outros. Então, não vou mais chorar por conta disso e vou continuar acreditando nisso e resolvendo problemas financeiros das pessoas. Foi o dom que Deus me deu, então não posso mais fugir. Que eu possa ser um solucionador de problemas na área financeira de muitas pessoas, de vários testemunhos que Deus já tem. Até eu pretendo logo, em algum tempo, escrever um livro com alguns cases para poder ajudar as pessoas nesse sentido. Mas o que eu aprendo com Maria e com José aqui, irmãos, quando eles identificam uma perda, eles não gastam energia para acusar um ao outro. Como conselheiro nessa área, às vezes nós atendemos um casal, e o casal tem essa inclinação de falar, sabe quem é um gastão aqui? É o Enoque. O Enoque que é descontrolado, o Enoque que gasta demais no cartão de crédito, e realmente eu tenho essa inclinação, apesar de eu ser consultor, conselheiro, educador financeiro. Olha que interessante. E minha esposa sempre me segura um pouco em relação a isso, a gente tem muito aberto essa questão. E eu vejo aqui que Maria não acusou José de ter esquecido Jesus no templo. Nem José acusou Maria de ter esquecido Jesus no templo. O mesmo gasto de energia que nós temos para acusar o outro deveria ser transformado para solucionar o problema. Mas sabe o que eu aprendo com eles? Juntos, eles voltam para recuperar a perda. E é possível perder Jesus no caminho? Sim. E é ruim caminhar sem Jesus. Você que tem perdido Jesus ao longo do seu caminho, esta manhã, ou o momento que você assistir essa ministração, é o tempo de você voltar para recuperar a perda. Porque é muito arriscado. É totalmente arriscado caminhar sem Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Maria e José
E ela é incrível, irmãos. Essa história de Maria é muito interessante, porque gerar Cristo em nosso ventre é abrir mão da nossa reputação. Maria, durante muitos anos, era considerada como uma prostituta, porque o anjo não apareceu para a família dela, só apareceu para ela e para José. Por isso o desespero de Maria de querer que Jesus fizesse logo a multiplicação de Caná da Galileia. E ele não chama ela de mãe, ele chama ela de mulher, porque Maria queria autenticar a sua inocência. Porque gerar Jesus em nosso ventre é abrir mão da nossa reputação. Mas é garantido, irmãos, estar com Cristo. Jesus ser gerado em nosso ventre, em nossa vida, em nossa família. Isso é algo extraordinário. Isso é algo maravilhoso. Isso é o de melhor que pode acontecer comigo, com você, ou com você que não está nos ouvindo neste momento. Que Cristo possa ser gerado no seu ventre, no seu lar, na sua história, na sua trajetória, para que você possa experimentar essa bondade, essa misericórdia, esse amor. E assim como ela disse, cumpra em mim o teu querer, cumpra em mim o teu propósito. E não arrume culpado, não busque culpado, não fique terceirizando o culpado, irmãos, mas assuma a sua responsabilidade nesta manhã, que eu possa assumir também a minha responsabilidade junto com a minha família, junto com as pessoas que fazem parte da minha equipe, do meu nível de relacionamento, para que junto nós possamos ser solucionadores de problemas e não causador de problemas, e trabalharmos em cooperação, porque há uma bênção na cooperação. Há uma bênção quando nós estamos unidos em um mesmo propósito, em um mesmo objetivo, irmãos. Isso é extremamente importante. Não abra mão do trabalhar em equipe, do trabalhar em cooperação, mas que Deus possa resgatar esta manhã no meu sentimento de cooperação, de estar em coletividade, de estar em unidade, de estar juntos com os irmãos, com as pessoas que Deus colocou próximo de mim. Toda frustração, tristeza, mágoa, marcas que você possa ter no seu coração por conta de relacionamento que não deram certo, que nesta manhã possa ser curado em nome de Jesus, e você possa estar em liberdade para ter novas experiências com Deus e com pessoas enviadas por Deus. Porque é importante também a gente ter essa sensibilidade, porque quando Deus quer nos abençoar, Ele envia uma pessoa, mas também o inimigo, quando quer nos perturbar, ele também envia uma pessoa. Então fique atento às pessoas que serão enviadas, ou às pessoas que foram enviadas, que elas possam vir da parte de Deus, e você possa ter, nesse desfrutar da coletividade, experimentar coisas maravilhosas em Deus. Então essa palavra nesta manhã, seja um solucionador de problemas, e você vai ser remunerado pelos níveis de problemas que você sabe resolver. Não, pastor Enoque, eu não acredito nisso, porque eu resolvo tanto problema e ganho tão pouco. Você pode ter esse pensamento. Espere o tempo de Deus. Espere o momento do Senhor. Você lembra de Davi, quando foi levado ao palácio para resolver um problema, né, como musicoterapeuta? Você que é músico, olha que interessante. Quando o rei estava angustiado ali, todo com vários problemas emocionais terríveis, perturbado, né? A palavra correta. E alguém fala assim, né? Olha um solucionador de problema, pastora Renata. Ô rei, por que você não contrata um musicoterapeuta para vir tocar aqui quando você estiver nesse estado aí terrível? Aí olha que intimidade a pessoa oferecer uma proposta para o rei, ou para uma liderança, ou para um governo. Olha que nível de responsabilidade e de acesso que a pessoa tinha. E o rei fala assim, não é que você tem razão? Você conhece alguém? Eu falo, conheço. Conheço um jovem bonito, fala bem, cuida bem daquilo que não é dele, que ele cuidava muito bem das ovelhas do seu pai, com responsabilidade. Olha quantos problemas Davi resolvia. Ele é de gentil presença e, por último, o Senhor é com ele. E nesse texto eu fico impressionado porque que ele usa essa palavra por último, que o Senhor é com ele. Porque antes de nós sermos homens e mulheres de Deus, nós precisamos ser mulher e precisamos ser homem. Porque a gente pode se esconder por trás de alguns títulos e fachadas. Eu tenho muito medo dessa expressão grande homem de Deus. De verdade. Estou aqui confessando aqui uma das coisas que me afligem. Porque se nós sermos homens e as mulheres ser mulher,
dentro da essência que Deus te entregou, já é um bom caminho para você. Já é um bom caminho para mim. E ele fala, Davi, né, um solucionador de problemas. E Davi já começou ali a frequentar o palácio. E é interessante que também não subiu para a cabeça dele, pastora, porque ele ia para o palácio e ia para o campo. Ia para o palácio, ia para o campo. E voltava a cuidar das ovelhas do Pai. Então, que eu e você, nesta manhã, possamos aprender cada uma das estações que Deus nos coloca. E mantém com a cabeça no céu e os pés no chão. Que você possa manter aqui. Não sobe demais não, que você pode cair de repente. E seja um solucionador de problema. Se Deus colocou você onde Ele colocou, tem um propósito específico. Se Deus te mostra alguns detalhes, sabe o que é o problema nosso? Que eu falo, o problema meu. Quantas vezes Deus me deu solução de problemas, mas eu não sabia abordar a pessoa, pastora Renata. Eu ia com muita estupidez, com muita arrogância, com muita intrepidez, com muito ímpeto. Não esperava o momento certo para falar. Sabe, aquele criança que, professor, quem quer perguntar? Você já levanta a mão assim, não espera o outro, né? E quer sempre falar, quer sempre estar sugerindo, fazendo sugestões. Espere o tempo do Senhor também para você falar o que você precisa falar. Deus vai preparar uma oportunidade específica. E você constrói essa liberdade, esse relacionamento de confiança com a liderança, com o seu diretor, com o seu gerente, com a empresa que você está inserido, o ministério, ou seja onde for. Mas peça a Deus sabedoria para que você possa realmente colocar em prática esse dom que Deus te deu de resolver problemas. E só mais reforçando a questão, você vai ser remunerado pelos níveis de problemas que você sabe resolver. Muito simples isso. A gente tem um exemplo para a gente terminar essa ministração nesta manhã. Quanto é um dia de um bom jardineiro? Ou uma hora? E quanto é uma hora de um médico neurocirurgião, né, que opera o cérebro, por exemplo? Quanto que é um dia de cada um deles? Quanto é a sua hora, quanto é o seu dia? Ela vai estar diretamente ligada aos níveis de problemas que você sabe resolver. E no reino, irmãos, tem muito segredo por trás de tudo isso. Não vai ser nem sempre uma recompensa financeira. Porque senão você também se torna uma pessoa muito ambiciosa e vai usar aquela expressão, se pagar bem, que mal tem? Sim, tem todos os males. Por isso que muitos dos nossos representantes estão expostos por conta de ter usado isso como uma premissa para a sua vida. E hoje estão expostos, estão sujos, né? A família é exposta, os filhos são expostos, porque usou esse artifício para a sua vida, e tudo com princípio, com ética, com honra, você glorificará o nome de Jesus. Então, que nesta manhã o Senhor possa te usar com graça. E não saia de onde você está, mas fique, permaneça, e seja um solucionador de problema. E não acuse o outro, porque o outro que é o culpado, mas juntos, ainda mais na questão da casa, irmãos. É muito importante você, marido, você, mulher, sentar para conversar sobre as finanças da sua casa. Existe uma coisa chamada traição financeira. É quando o cônjuge esconde as suas movimentações financeiras do outro. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então, que nesta manhã você tenha clareza, que Deus possa despertar no seu coração essa palavra de poder cuidar bem do seu lar, com honra, com graça, que o Senhor possa nesta manhã te usar com graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por você, por favor. Você que está nos assistindo nesta manhã, ou que nos assistirá depois. Senhor, o viver diário é um desafio para cada um de nós. Porque nós temos tantas experiências marcadas em nossas vidas, de rejeições, de situações mal resolvidas. Por isso, mais do que nunca hoje, Pai, a questão emocional está tão em voga, Senhor. Quantos profissionais hoje estão atuando de forma tão intensa para resolver traumas tão pesados.
Mas a Tua palavra, ela é tão preciosa, Senhor, que ela nos garante liberdade em todas as áreas. Na área emocional, na área relacional, na área financeira, na área profissional, na área do ministério. E que nesta manhã o Senhor possa colocar em liberdade, Pai, as famílias que estão nos ouvindo, Pai, a pessoa que está nos ouvindo, aquela porventura que já havia recebido do Senhor um dom, uma habilidade específica, e ela colocou isso numa gaveta e falou: não mexo mais com isso, não farei mais isso ou aquilo. Mas que nessa manhã seja uma manhã de recomeço, Pai, em áreas que estavam trancadas, que estavam camufladas, que estavam latentes, Pai, e a pessoa falou: não quero mais fazer nada disso. Mas que o Senhor possa despertar nesse momento, Pai, pessoas para realmente receber do Senhor um ânimo, o Teu Espírito Santo possa reanimar essas pessoas, ou esta pessoa de forma específica, para que ela coloque, Senhor, em prática o dom que recebeu da parte do Senhor. Porque a Tua palavra diz que Deus deu dons aos homens, Deus deu dons à humanidade, Pai. É só olharmos para as coisas que são construídas, tantos projetos, tantas coisas maravilhosas que o homem é capaz de fazer. Que nesta manhã o Senhor venha renovar as nossas forças, Pai. Que o Senhor venha renovar o nosso ser, Pai. Para que tudo que há dentro de nós possa glorificar o Teu nome, Pai. Renova-nos nesta manhã, Senhor. Renova, Pai. Renova Teu Filho nesta manhã, Pai. Nós não queremos ser igual, Pai, ao que nós fomos ontem ou a semana passada. Mas que o Senhor possa nos renovar nesta manhã com a Tua palavra, com o Teu Santo Espírito. Venha sobre nós, Senhor. Porque tudo que há dentro de nós que precisa ser mudado, que possa ser mudado nesta manhã, Senhor. Que possa ser mudado dia após dia, Pai. Para que possamos experimentar do Senhor uma novidade de vida, Senhor. Pessoas que estão trancadas, tristes, desanimadas, que estão, Senhor, sem esperança do amanhã. Mas eu tenho certeza, se ela fazer uma comparação da vida dela com a vida de Jó, Pai, quantas perdas aquele homem teve, Pai. Perdas tão impactantes, Pai. Mas quando ele se encontra com Deus que o fez, ele vê a sua pequenez, mas ele vê a grandeza do Deus que criou todas as coisas e que nos criou. E ele disse assim: porque Ele vive, aleluia, eu posso crer no amanhã. O nosso amanhã não está garantido por um político, pelo sistema de governo, pelo sistema que nós estamos inseridos, mas ele está garantido por Deus. Está garantido por aquele que nos criou, por aquele que nos chamou para essa preciosa luz. Então não confie demasiadamente em sistemas, em homens. Não que eles não sejam necessários, são necessários sim, não pode desdenhá-los. Mas confie em Deus, espere em Deus, confie na promessa do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu filho, que agora está em um momento tão difícil. Não abra mão dele, ore por ele, busque a Deus por ele, entregue ele ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. O que nós precisamos é estar em Cristo, Ele nos completa. Que você possa receber do Senhor essa renovação nesta manhã. Seja usado por Deus, seja usado por Deus, não tenha medo. Não tenha medo, coloque em prática aquilo que o Senhor te entregou. Pois Deus deu dons aos homens. Você tem um dom. Não enterre seu dom. Não coloque o seu dom no esquecimento. Mas desperte o dom que há em ti nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade. Que o Senhor possa continuar falando contigo. Aleluia. Aleluia.